Cada geração do Homem-Aranha dos cinemas traz seus próprios pontos fortes e fracos. Muita gente ainda tem o Tobey como preferido, tem a galera que guarda o Andrew no coração. E, bom, o Aranha do Tom Holland também tem muitos fãs, não me entenda errado, mas ao mesmo tempo acho que de longe é o mais criticado. Muita gente aponta que o principal problema desse Peter Parker é que ele não é parecido com um dos quadrinhos por causa disso ou aquilo, e na boa, eu acho que eles não leram os quadrinhos. Olá, eu sou o Vitor Vaz e, cara, eu tenho que dizer logo de cara que não, o Aranha do Tom Holland não é perfeito, longe, mas muito longe disso. Não existe Homem-Aranha perfeito, tá? Isso vou deixar para outro vídeo. Quando você abre o Twitter, por exemplo, para ver o que as pessoas acham dessa versão do Homem-Aranha, muita gente vai falar que é a favorita. Mas também muita gente vai dizer que é um lixo, que é a pior versão de todas. E por mais que os dois extremos, para variar, estejam errados, essa galera que não curte geralmente usa os mesmos argumentos toda vez. Ah, porque esse Homem-Aranha aqui não é o Homem-Aranha dos quadrinhos, ele não tem a essência do Peter Parker que, por exemplo, o Tobey Maguire tinha. Pera aí, meu querido, vamos usar bom senso aqui. E sim, fica até o final do vídeo, porque eu vou falar sobre o Tio Ben, eu vou falar sobre o Tony Stark, sobre a questão de ser um Homem de Ferro Júnior. Fica tranquilo que eu vou falar isso tudo. Diferente das versões do Sam Raimi e Mark Webb, esse Aranha do MCU não prioriza a interpretação dos diretores sobre o material original. Ao invés disso, trata de reaplicar o tom e estrutura das histórias do Stan Lee e Steve Ditko no ambiente mais moderno. Sim, o Aranha do Tom Holland é muito mais parecido com o que o Stan Lee tinha imaginado do que qualquer outra versão do personagem que a gente já viu no cinema. Especialmente nas primeiras 30 edições, que é justamente a fase do high school do Peter. E eu vou te provar. Muita gente acha que as histórias do Homem-Aranha são sempre dramáticas, quando na verdade elas eram muito mais parecidas com uma sitcom do que qualquer outra coisa. A vida escolar do Peter é um cenário para situações engraçadas, cômicas, que aliviam a tensão da vida heróica dele. Assim como em De Volta ao Lar, tem os draminhas juvenis da garota que o Peter quer sair, o Flash enchendo o saco dele e ele revidando, Peter se achando melhor que o resto e por aí vai. Sam Raimi fez quase o inverso do Stan Lee, que nos seus filmes trata ambas as vidas do Peter com uma dramaticidade absurda o tempo todo. Essa versão do Homem-Aranha, apesar de ter muita coisa dos anos 60, ainda assim é incrivelmente moderna e conversa com as gerações mais atuais. Ele não é um cara que não consegue seguir em frente com a sua crush de infância e tentar fazer com que ela traia o seu noivo, mas sim uma criança confusa em busca da sua autoestima e propósito na vida justamente porque está tão acostumada a depender da aprovação dos outros o tempo todo. E isso é honesto pra caramba. Várias pessoas criticam exatamente esse tipo de coisa porque não parece algo tipo do Homem-Aranha, e sim de um Homem de Ferro Júnior, mas essa é justamente a mensagem dos dois filmes. Respeitar e deixar o Homem de Ferro para trás, para viver sob seus próprios termos e encontrar a si mesmo. É o que todo mundo espera do Peter, mas não é o que ele quer. Aliás, a dinâmica desses dois é incrível porque tematicamente faz muito sentido. Tony era um bilionário solteirão que até os seus 40 anos não se importava com nada nem ninguém exceto o seu dinheiro. Mas aí sofre uma súbita mudança, muda de comportamento e assume responsabilidades. Bem parecido com a história de origem original do Homem-Aranha, né? Exceto pela idade. Nessa história, Peter Parker não era um garoto bonzinho que fez uma coisa errada e voltou a ser bonzinho. Na verdade, ele não dava a mínima para os outros e inclusive era bem arrogante e prepotente e só se preocupava com o bem-estar dos seus tios. O ponto é que, quando colocamos os dois juntos no MCU, Tony é quem Peter imaginava ser no futuro, enquanto Peter é quem Tony desejava ser antes. Suas similaridades fazem com que ambos aprendam um com o outro. Enquanto que suas diferenças permitem que eles respeitem as partes de si que não podem ser mudadas. Don't pretend you thought this through. I know you didn't. You could not have possibly thought this through. You can't be a friendly neighborhood Spider-Man if there's no neighborhood. A história deles é sobre crescimento e redenção. Por isso o Tony tinha que ser o modelo do Peter, não Steve Rogers. Steve era um cara moralmente perfeito, cuja principal luta nos seus arcos era o seu relacionamento com um mundo mudado. Ironicamente, se ele fosse o mentor do Peter, a importância do Tio Ben ainda seria menor do que já é nesses filmes, porque a lição que o Peter tira dele é basicamente a mesma. Doesn't matter what the newspapers say or the politicians or the whole world. They don't define who you are. You do. Aliás, o Homem de Ferro funciona da mesma forma que os Vingadores e o Quarteto Fantástico nas revistas do Stan Lee. Ele representa um mundo dos super-heróis que o Peter não está pronto para entrar de cabeça devido à sua imaturidade emocional. Se a gente substituir o Tony Stark pelo Tocha Humana, a figura que claramente representava um papel de mentor por Peter nessa fase do ensino médio, dá praticamente na mesma. Nesse começo, Peter Parker sempre buscou se inspirar em outros heróis.
Então não venha pra cima de mim com essa de que um garoto de 15 anos não ia se influenciar, não ia buscar a aprovação de um dos maiores heróis da Marvel nesse universo. Faça-me o favor, né? E geralmente nessa a galera embala um outro argumento do tipo, não, porque o Peter Parker do Tom Holland não é pobre igual dos quadrinhos. E de novo, leia os quadrinhos originais do Stan Lee e Ditko. Esse não era um problema inicial, só veio depois, justamente na fase universitária do Peter. De resto, eles sempre foram de classe média. Mas a questão é que De Volta ao Lar trata um pouco disso com pequenos detalhes, como por exemplo o Peter tendo que carregar os livros na mão porque não tem dinheiro para comprar uma outra mochila, já que ele vive perdendo elas por aí. I need a new backpack. What? I need a new backpack. That's 5. Pode não ser uma coisa bem mais evidente como nas outras versões, mas ainda existe aqui. E quem garante que não vai ser melhor explorado na próxima leva de filmes? Até porque o Peter ainda mora com a sua tia. Na fase universitária ele vai estar sozinho, ele vai ter que trabalhar para pagar as contas. Só que não vai ter tempo de trabalhar porque ele vai ter que ser herói. Então aí sim talvez a gente comece a ver. Mas num olhar mais narrativo, o Aranha do MCU hoje é um garoto pobre que não conhece ninguém na carreira que ele quer entrar, exceto o cara mais importante e relevante do mundo. Então toda a sua ansiedade e estresse vem dele tentando provar o seu valor para essa figura para justamente garantir o seu futuro para além do ambiente que ele foi criado. Este Homem-Aranha trilha um futuro incerto por causa da pressão e influência de outros. E para crescer ele tem que deixar para trás o que essas vozes dizem e trilhar o seu próprio caminho, que eu imagino que seja a proposta do terceiro filme. E agora a cereja do bolo. O tio Ben. Vamos lá, calma. Ah, porque o tio Ben não existe nesses filmes. Ah, porque o Tony Stark substituiu a figura paterna. A importância do tio Ben é uma lenda. É uma daquelas coisas que os filmes do Sam Raimi e outras mídias fizeram para colocar na nossa cabeça de que sempre foi assim e nunca houve outra coisa além disso. Calma, não tô dizendo que ele é inútil, que ele não existe. Deixa eu explicar. O tio Ben era um velhinho que durante todas as primeiras 30 edições do Homem-Aranha do Stan Lee só foi mencionado 3 vezes. Sendo que 2 delas era só para contextualizar a história para possíveis novos leitores e a outra foi só referenciado. Aparições de verdade foram só em 5 painéis da primeira edição. Nada além disso. No começo ele era tão sem importância que a sua morte nem foi mostrada e sim contada por um policial qualquer. Ou seja, sem drama nenhum. E agora, vem cá, vem comigo. A maior lenda de todas. O tio Ben nunca disse com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase sim existe, só que ela é dita num painel pelo narrador da história, não pelo Ben. Os filmes do Sam Raimi foram mas tão influentes que todo mundo acha que foi ele que disse isso, que esse personagem sempre foi fundamental, uma âncora na história do Homem-Aranha. Então não. Nem o Stan Lee, nem o criador do personagem botava esse personagem com importância no começo. E como eu disse antes, o modelo que o Peter Parker queria seguir era o do Johnny Storm, o Tocha Humana. Era o seu ponto de referência, a principal inspiração dele, cumprindo a mesma função que o Tony cumpriu no MCU. E sim, o tio Ben ganha importância com o tempo, justamente na fase universitária do Peter Parker que começa na edição número 31. Não só isso, mas suas histórias ficam um pouco mais pesadas, mais dramáticas e sérias. Vários dos principais momentos do personagem acontecem nessa época, que no cinema nem começou ainda. Então tá tudo bem o tio Ben não ter tanta importância no início da vida de herói dele, porque nem no material original foi assim. E não, antes que eu veja aqui nos comentários, você odeia os filmes do Sam Raimi. Não, eu sou completamente apaixonado, inclusive pelo terceiro filme. Eu já disse mais de uma vez aqui nesse canal, inclusive, que Homem-Aranha 2 provavelmente é o meu filme de super-herói favorito de todos os tempos. Eu só tô falando isso porque a história de origem do Sam Raimi não é a história definitiva do personagem. Não é porque o Tobey foi assim que o Homem-Aranha é assim. Eu só tô falando isso para evidenciar que são filmes diferentes, feitos por olhares e visões e inspirações diferentes, feitos para conversar com gerações diferentes. Toda vez é assim. Homem-Aranha 3 foi criticado demais na época, dizendo que o filme tinha estragado a trilogia. Aliás, se pesquisarem notícias da época, vão ver que tinham fãs que já queriam um reboot mais fiel aos quadrinhos. Fãs esses que hoje idolatram esses filmes. Depois veio o Andrew Garfield e mais uma vez foi criticado, e hoje é o Aranha favorito de muita gente. E agora estão criticando mais uma vez essa versão mais recente. Deixa eu falar, esse Homem-Aranha também não é o meu favorito. Ele tem sim problemas e muitos deles vêm dessa fórmula de fazer filmes da Marvel. São filmes mais infantis, bem-humorados, com personagens secundários muito pobres e com uma vibe divertida do que os anteriores.
Mas agora com uma nova trilogia, tudo pode mudar. Eu prefiro a versão do Andrew e Tobey, mas de jeito nenhum eu vou desmerecer a interpretação do Tom Holland e a equipe porque não é o Aranha que eu queria ver. Não tem o menor problema em você não gostar. O problema é quando você quer que a sua expectativa seja representada em tela. Não. Você pode preferir uma história do Homem-Aranha mais séria, dramática, com menos piada, ou uma onde o herói é mais independente e sofra com o peso das suas escolhas. Eu também prefiro. Mas a gente não pode dizer que o Tom Holland não é o Homem-Aranha porque simplesmente não existe um Homem-Aranha, mas sim dezenas, centenas de versões do mesmo personagem, feitas por dezenas de autores e ilustradores diferentes. Essa do MCU é apenas mais uma delas, que tem como inspiração a primeira fase do herói lá nos anos 60. Em resumo, leia os quadrinhos originais do Stan Lee porque eles são incríveis até hoje. Sim, eu sei que existem outras histórias, e melhores também, mas foi aqui que tudo começou. Tanto essas histórias quanto os filmes do Tom Holland falam sobre crescimento e amadurecimento, sobre as dificuldades de ouvir a si mesmo enquanto o mundo todo julga você, sobre o período de transição de uma criança para um adulto. Os filmes do MCU podem ser os menos extravagantes, mas ainda assim são os que mais capturam a personalidade e a essência do legado de Stan Lee. Bom, e por esse vídeo era isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber aqui nos comentários qual que é a sua versão favorita do personagem. A minha é... E por último, mas não menos importante, se vocês quiserem trocar ideia comigo sobre absolutamente qualquer coisa, eu vou deixar as minhas redes sociais aqui na tela porque é sempre legal falar com vocês. No mais, foi um prazer inenarrável contar com a audiência de vocês mais uma vez aqui comigo hoje. Eu sou o Vaz e até mais.